Carlos Melo despertou antes do sol nascer, como fazia quase todos os dias, desde que começara a sentir o peso das contas atrasadas e da solidão na fazenda. Sentia uma angústia crescente a cada manhã, pois o gado era pouco, as plantações não iam bem e a lembrança da filha perdida nunca o abandonava. Enquanto calçava as botas gastas, lançou um olhar involuntário para o porta-retrato empoeirado na prateleira. A foto da menina sorrindo o fez suspirar fundo. Precisava seguir em frente, mas às vezes lhe faltava coragem. Lá fora, o frio da madrugada era intenso. Ele caminhou até o curral para conferir as poucas vacas que ainda mantinha. Coçava a cabeça tentando pensar em soluções para os problemas financeiros quando notou uma parte do cercado caída. Suspirou irritado, aproximando-se para verificar os estragos. Imaginou que talvez alguma vaca tivesse forçado a madeira à procura de comida, mas todas pareciam tranquilas. O que o intrigou mesmo foi a trilha de pegadas, como se um animal maior tivesse passado por ali, assustando as vacas, e depois desaparecido. Ele pegou ferramentas para consertar a cerca e, enquanto martelava, ouviu um som distante, meio abafado, que não se parecia com o mugir de nenhum dos seus animais. Largou o martelo e ficou em silêncio para escutar melhor. De novo, aquele barulho. Parecia um relincho fraco, um chamado de dor ou desespero. Intrigado, seguiu os vestígios das pegadas até chegar à beira de uma estradinha de terra pouco usada. Foi quando avistou, quase escondido pela vegetação, um cavalo caído. O animal respirava com dificuldade. Tinha a pata dianteira direita dobrada num ângulo estranho, inchada e avermelhada. Carlos deu alguns passos cautelosos, sem querer assustá-lo mais do que ele já devia estar. O cavalo abriu os olhos, demonstrando uma mistura de medo e alívio ao ver alguém se aproximar. Carlos sentiu um aperto no peito. Fazia tempo que ele não se importava tanto com outro ser vivo, não desde a morte da filha, quando se isolou do mundo para não sofrer mais perdas. Por um instante, pensou em chamar ajuda ou simplesmente ir embora, fingir que nada vira. Mas o gemido de dor do cavalo o fez se ajoelhar ao lado dele, estendendo a mão devagar. Os olhos do animal estavam lacrimejantes, o corpo trêmulo. A pelagem, embora suja e maltratada, exibia uma marca que Carlos conhecia. O selo de um aras famoso na região, propriedade de um homem poderoso chamado Vitor Silva. Isso explicava a excelente raça do cavalo, mas não porque fora abandonado, naquele estado lamentável. Sem ter experiência veterana, mas agindo por compaixão, Carlos analisou rapidamente a perna ferida. Precisaria de ajuda urgente. Por mais que sua situação financeira fosse complicada, ele não conseguiria deixar aquele animal à própria sorte. Num esforço delicado, ele improvisou uma tala com galhos firmes e seu velho casaco, tentando estabilizar a pata para que o cavalo conseguisse se erguer. "Calmas, amigão", murmurou, tocando a crina do bicho com suavidade. "Vou te ajudar." Demorou quase meia hora para fazê-lo ficar de pé. O animal relinchava baixinho a cada movimento, como se quisesse desistir. Carlos sentiu uma dor no peito, lembrando de quando sua filha estava doente e ele passava as noites em claro, rezando para que ela se recuperasse. Com paciência, conseguiu conduzir o cavalo passo a passo até a entrada de sua propriedade. O trajeto foi lento, pois a cada movimento a pata lesionada tremia. Mesmo assim, havia uma estranha cumplicidade surgindo entre os dois. O cavalo, ainda sem nome naquele momento, o olhava com o que parecia ser gratidão. Já na fazenda, Carlos acomodou o animal num pequeno estábulo improvisado, onde costumava guardar ferramentas. Cobriu o chão com palha limpa e tratou de ajeitar água fresca. Olhou-o com ternura, lembrando o quanto fora capaz de amar no passado. Então, o telefone na cozinha lhe veio à mente. Precisava ligar para Marina, a veterinária local que conhecia desde a juventude. Raramente precisava dela, mas não havia outra escolha. Ele tem uma chance, se a gente fizer tudo certo, pensou. Correu até a casa, suando frio tanto.
pela tensão quanto pelo esforço de carregar parte do peso do animal durante o caminho. Pegou o celular, discou o número da veterinária e ouviu algumas vezes o toque antes de a voz calma de Marina atender. Preciso de você, Marina. Encontrei um cavalo muito machucado, perto da minha fazenda. Acho que foi abandonado. Pouco tempo depois, ela chegou em seu carro simples, carregando uma maleta e alguns remédios. Ao ver o cavalo, não. Conseguiu esconder a expressão de espanto e preocupação. Ajoelhou-se ao lado do animal, que mal se aguentava em pé. Ele está em estado crítico. Precisamos agir rápido. As radiografias serão caras. Ela parou de falar ao notar o olhar de Carlos, que deixava claro que ele não tinha muitos recursos. Folheando as páginas, viu fotos de um passado feliz, da filha pequena correndo pelo quintal, sorrindo para a câmera, segurando um pintinho amarelo. Uma pontada de tristeza e saudade tomou conta dele, mas ao mesmo tempo, essa lembrança o lembrou de que, no passado, também houvera momentos bons. Precisava acreditar que poderia viver algo bom de novo, mesmo com todos os obstáculos. Estava quase pegando no sono ali na cadeira quando o celular vibrou sobre a mesa, emitindo um som agudo que o fez despertar imediatamente. Seus músculos se contraíram de tensão, temendo que fosse alguma nova ameaça. Olhou a tela e reconheceu o número da secretaria do fórum. Abriu a mensagem rapidamente. Leu cada palavra 2 vezes, sentindo um calafrio. A data da audiência estava marcada para dali a poucos dias. E, no mesmo texto, havia a exigência dos advogados de Vítor para que Trovão fosse entregue imediatamente ao Raras, sob a alegação de que ele pertencia ao cliente até a decisão final. Era nesse instante que o celular vibrava com a mensagem inesperada. O tribunal tinha marcado a data da audiência, e os advogados de Vítor exigiam a posse imediata de Trovão até o julgamento. Carlos levantou antes do sol nascer. Passara a noite em claro, revirando na cabeça as últimas exigências dos advogados de Vítor. Queriam levar Trovão embora mesmo antes de a justiça bater o martelo. No silêncio quase opressivo da madrugada, ele reuniu documentos, fotos e recibos de remédios e ração especial. Tudo o que tinha para apresentar na audiência marcada para aquele dia. Observando o Trovão, que dormia com a perna inchada, porém ligeiramente melhor, tentou se fortalecer na ideia de que lutaria até o fim. No horário combinado, partiu rumo ao fórum. Marina fez questão de ir junto, carregando a bolsa de documentos médicos e seu próprio depoimento. Rafaela também seguiu com eles, levando as fotos e registros que comprovavam a negligência de Vítor. O carro deslizava pela estrada de terra, levantando poeira e tensão no ar. Nenhum deles falava muito. O pouco que se ouvia era o ronco do motor e um suspiro de apreensão de vez em quando. Chegando à cidade, estacionaram perto de um prédio cinzento onde já se amontoavam alguns curiosos. O caso começara a chamar a atenção, graças ao ativista que espalhara a história sobre o cavalo ferido e a disputa judicial. 1 ou 2 pessoas seguravam cartazes simples, demonstrando apoio a Carlos. Ele notou com certo constrangimento, e pois não estava acostumado a ser o centro das atenções, mas sentiu um calor no peito ao perceber que não estava tão sozinho quanto imaginara. Dentro do fórum, caminharam por um corredor iluminado por lâmpadas brancas e frias. O ar-condicionado tentava aliviar o calor, mas não havia jeito de acalmar os nervos de Carlos. Pararam diante de uma porta dupla de madeira. Vamos. Lá, murmurou ele, encarando Marina e Rafaela. Obrigado por estarem comigo. As duas assentiram, sérias. Abriram a porta e entraram num salão amplo, com bancos para o público e uma mesa comprida, onde se sentariam o juiz, Vítor e seus advogados, além do próprio Carlos e seu representante legal. Vítor já estava ali. Vestia um terno impecável, ostentando um sorriso de superioridade que irritou Carlos no mesmo instante. Ao vê-los, Vítor virou levemente o rosto, conferindo a chegada de suas testemunhas com um olhar de desdém. Seu advogado, um homem de fala mansa, porém incisiva, reorganizava papéis numa pasta elegante. Pareciam ter tudo sob controle.
A audiência começou com o juiz anunciando o caso e pedindo que as partes apresentassem suas alegações iniciais. O advogado de Vítor tomou a palavra primeiro, com um discurso quase teatral. Descreveu Trovão como um animal valioso que teria se perdido durante um treino, deixando a entender que Carlos se aproveitou da situação para ficar com o cavalo. Falou de supostos prejuízos ao Haras, da boa-fé de Vítor em tentar recuperar o que era seu, e fez questão de ressaltar que o réu, no caso Carlos, não tinha condições financeiras de cuidar de um animal de alto nível. "É um absurdo", resmungou Rafaela baixinho, se remexendo no banco. Marina colocou a mão em seu braço, pedindo calma. Quando chegou a vez de Carlos, ele respirou fundo antes de começar. Suas mãos tremiam, mas reuniu coragem e contou como encontrou Trovão, ferido na beira da estrada, sem cuidados, com a pata praticamente inutilizada. Descreveu o sangramento, o inchaço e o risco iminente de morte se ele não interviesse. Ressaltou o quanto investiu, mesmo sem ter muitos recursos, para salvar a vida do cavalo. Ao seu lado, o advogado reforçava cada fala com documentos e recibos. Em seguida, Marina foi chamada para depor como veterinária responsável. Explicou detalhadamente a gravidade dos ferimentos de Trovão e afirmou que, diante de tal estado, não se tratava de um cavalo perdido durante um simples treino. O animal apresentava sinais de negligência prolongada. Entregou laudos, relatórios de visitas, fotos do progresso e das recaídas no tratamento. Tudo muito preciso. O advogado de Vítor tentou insinuar que Marina não era imparcial por ser amiga de Carlos. Perguntou se ela ganhava algo com a permanência de Trovão na fazenda. Ela negou com firmeza, dizendo que seu juramento profissional a impedia de se omitir diante de um caso de maus tratos. "Estou aqui somente para garantir que um animal machucado receba cuidado adequado. E Trovão estava abandonado, sem assistência. Tenho certeza de que se o senhor Vítor quisesse mesmo ajudá-lo, já teria aparecido antes." Rafaela também. Depois, nervosa, mas determinada, ela contou sobre sua época no Haras de Vítor. Mencionou cavalos abandonados após ferimentos graves, a falta de tratamento e a cultura de descartar os inservíveis. O advogado de Vítor tentou desacreditá-la, argumentando que ela fora demitida e, por isso, tinha motivos para difamar a antiga casa. Rafaela segurou a raiva e manteve a postura, relatando fatos concretos e apresentando fotos que mostravam instalações do Haras em condições duvidosas. "Eu não inventei nada disso", finalizou ela, mostrando uma imagem que exibia claramente Trovão com a mesma marca registrada do Haras. Depois de ouvir os depoimentos, o juiz pediu para analisar os documentos. Vítor, por sua vez, foi chamado a dar sua versão. Afirmou que jamais abandonaria um cavalo de competição tão valioso, que não sabia como Trovão se ferira e que era vítima de uma armação para manchar sua reputação. Enquanto falava, cruzava os braços com um semblante arrogante, não demonstrando qualquer remorso. Ao final, o juiz declarou que precisaria de um intervalo para avaliar a papelada e as provas fotográficas. O clima pesava no ar. Cada pessoa ali sabia que a decisão seria fundamental para a vida de Trovão. Durante o breve recesso, Carlos saiu para o corredor. Precisava tomar. A tensão o sufocava. Lá fora, apoiou-se na parede, escutando o burburinho de pessoas comentando o caso. Alguns lhe desejavam sorte, outros evitavam contato visual. Em seguida, Vítor surgiu, aproximando-se com passos decididos e um sorriso frio nos lábios. "Você acha mesmo que vai vencer?" perguntou num tom quase de zombaria. "A justiça costuma ficar do lado de quem tem provas, mas também de quem tem recursos. E eu tenho muitos." Carlos franziu o senho, o sangue fervendo nas veias. "Não se trata de vencer ou perder para mim. É sobre proteger um animal que você descartou." "Tsk, você não sabe com quem está lidando, meu caro." Antes que avançasse para cima de Vítor, Carlos conteve a raiva, lembrando que podia pôr tudo a perder se reagisse de forma imprudente. Então, respirou fundo e voltou para a sala de audiência, ignorando as provocações. Minutos depois, o juiz retornou,
anunciando que precisaria de mais tempo para analisar as evidências e ouvir possíveis outras testemunhas, mas negou a apreensão imediata do cavalo. Sugeriu que, enquanto não houvesse uma decisão final, Trovão deveria permanecer em observação, sob responsabilidade de Carlos, com visitas periódicas de um perito indicado pela vara de meio ambiente. Aparentemente, a estratégia de Vítor em retomar o cavalo naquela mesma tarde fracassara. Carlos e seus amigos trocaram olhares de alívio contido. A audiência foi suspensa até nova data. O juiz recolheu seus papéis e se retirou. As pessoas começaram a sair, e Vítor não disfarçava a insatisfação. Antes de deixar a sala, lançou um último olhar carregado de ameaça na direção de Carlos, que sentiu um arrepio involuntário. O grupo enfim se reuniu lá fora, tentando assimilar a vitória parcial. Por ora, Trovão continuaria na fazenda, mas a guerra judicial estava longe do fim. "Bom, pessoal, vamos para casa", disse Carlos, cansado, mas determinado. "Trovão precisa descansar, e nós também." Entraram no carro e seguiram de volta à fazenda, deixando para trás o fórum, os murmúrios e a presença incômoda de Vítor. Nenhum deles falou muito na estrada. Apenas queriam chegar logo e verificar se estava tudo em ordem. Quando finalmente estacionaram na entrada da propriedade, o ambiente pareceu estranho, silencioso demais. Carlos desceu do carro num pulo, seguido por Marina e Rafaela. Correu até o estábulo de Trovão, com o coração acelerado. Encontrou a porta aberta, revirou todo o interior, os olhos arregalados, sem encontrar o cavalo. Ao chegar na fazenda, Carlos descobre que o estábulo está aberto e vazio. Alguém levou Trovão. Carlos entrou no estábulo como se ainda esperasse encontrar Trovão lá dentro, mesmo tendo visto as portas escancaradas e sem sinal do cavalo. A palha estava revirada, alguns trapos de bandagem jogados pelo chão. Tudo indicava que quem quer que tivesse levado Trovão agira rápido, sem se importar com a dor que o animal ainda sentia na pata ferida. "Trovão!" chamou Carlos, a voz embargada de desespero. Não houve resposta além do silêncio. Áspero. Marina e Rafaela logo chegaram, seguindo os passos dele. Marina segurava firme a lanterna, iluminando o chão em busca de qualquer pista que tivesse sobrado. Rafaela prendeu a respiração ao ver o vazio onde Trovão costumava repousar. "Não acredito que levaram ele desse jeito", balbuciou, erguendo a cabeça para as janelas, que estavam intactas, diferente da porta arrombada. "Devem ter usado uma caminhonete ou um reboque." Carlos sentiu o peito apertar. Precisava agir rápido. Puxou o celular para ligar à delegacia local, mas por algum motivo a ligação não completava, talvez pela má recepção do local. "Precisamos ir atrás", disse ele, com a voz firme, embora por dentro estivesse explodindo de preocupação. Antes que pudessem traçar um plano concreto, um vizinho gritou do portão, chamando o nome de Carlos. Era João, com uma expressão tensa. "Eu estava voltando para casa quando vi faróis altos perto da sua estrada. Parecia um caminhão ou um trailer de cavalo, andando depressa. Vim ver se estava tudo bem, mas..." Ele parou ao notar o desespero no semblante de Carlos. "Levaram o Trovão, não foi?" Carlos assentiu, trincando os dentes. "Tem como você nos ajudar a seguir as marcas de pneu? Talvez ainda dê tempo de encontrar alguma pista. Em poucos minutos..." Carlos, Marina, Rafaela e João estavam reunidos do lado de fora do estábulo, tentando enxergar vestígios no chão de terra. Não era simples, pois a noite começava a cair, mas conseguiram detectar pegadas largas de pneu que se afastavam pela estrada de terra batida. Pegaram o carro de Marina e seguiram naquela direção, enquanto João ia em seu próprio veículo, e com faróis iluminando a frente. Conforme avançavam, a estrada bifurcava. Pararam, indecisos sobre qual lado escolher. João desceu do carro, examinando o chão com a ajuda de uma lanterna. "Aqui tem um rastro de estrume e palha", observou ele, apontando para alguns fiapos espalhados. "Parece que passaram por aqui com o trailer."
Seguiram por essa via, atentos a qualquer movimento. O trajeto era sinuoso, ladeado por árvores e mato alto. A certa altura, encontraram um homem simples, de chapéu surrado, mexendo numa cerca de arame farpado. Carlos diminuiu a velocidade e abaixou o vidro. "Boa noite, amigo. Desculpe incomodar, mas por acaso viu um caminhão ou reboque passando aqui com um cavalo mancando?" Perguntou, tentando não transparecer aflição. O homem coçou o queixo, pensativo. "Vi sim, faz coisa de meia hora, talvez. Eles seguiram rumo a uma velha propriedade abandonada, antiga fazenda dos Bentos, se não me engano. Fica a uns 20 minutos daqui, se forem de carro." Aquilo bastou para acender uma fagulha de esperança. Agradeceram, deram meia volta e aceleraram. O caminho ficava cada vez pior, cheio de buracos e pedregulhos, mas ninguém parecia disposto a desistir. Carlos sentia o coração disparado. Temia encontrar Trovão em condições ainda piores, sabendo que a perna do cavalo não estava completamente curada. Depois de alguns quilômetros, avistaram uma porteira de ferro enferrujado, encostada, numa entrada cercada por árvores antigas. A escuridão era quase total, exceto pelos faróis do carro e a luz da lua que despontava tímida. João, que vinha logo atrás, parou ao lado, olhando para o cadeado. "Trancado. Alguém não. Queria visitas." Carlos saiu do carro, pegou uma chave de roda ou algo que pudesse usar como alavanca e, com a ajuda de João, conseguiu arrebentar a tranca. Marina vigiava o entorno, sentindo o vento gelado soprar. Parecia um lugar esquecido pelo tempo, cheio de galpões velhos e estábulos vazios, quase em ruínas. "Vamos com cuidado", sussurrou Rafaela, olhando ao redor. "Vitor deve ter capangas ou gente dele aqui." Seguiram em passos lentos, iluminando tudo à frente. Em certo ponto, ouviram um relincho abafado. Carlos sentiu o coração saltar. Reconheceria aquele som em qualquer lugar. "É o Trovão!" exclamou, apressando os passos. Foram em direção a um grande celeiro caindo aos pedaços. A porta estava fechada, mas não trancada. Ao abrir, o cheiro de ferrugem, madeira úmida e sujeira invadiu o ar. A única iluminação vinha de lampiões velhos pendurados e de algumas frestas no telhado. Lá dentro, numa baia improvisada, Trovão estava amarrado. O cavalo tentava se soltar, batendo o casco saudável no chão de terra. "Graças a Deus", disse Carlos, sentindo um alívio misturado à raiva. "Fica calmo, amigão. A gente vai tirar você daí." Contudo, antes que pudessem libertar o animal, alguém surgiu de trás de umas tábuas empilhadas. Um homem forte, de rosto fechado e olhar agressivo, se colocou na frente deles. Trazia um pedaço de ferro na mão, como se quisesse impedir a passagem. "Quem são vocês?" rosnou. "Não deviam estar aqui." Carlos não recuou. "Esse cavalo é meu e vou levá-lo agora." O homem riu, uma risada seca. "Não foi o que o patrão disse. Falou que eu podia fazer o que quisesse com ele. Podem ir embora se não quiserem problema." Marina deu um passo à frente, o rosto cheio de revolta. "Esse cavalo está doente, precisa de cuidados. Não pense que pode nos impedir." O capanga avançou de repente, erguendo o pedaço de ferro. Carlos instintivamente se protegeu, e os dois caíram sobre o chão, numa briga breve, mas intensa. Rafaela tentou ajudar, atirando-se para empurrar o homem, enquanto João segurava Marina para que ela não se machucasse. Depois de alguns segundos de confusão, Carlos conseguiu se desvencilhar e desferir um golpe que desequilibrou o sujeito. Ele caiu e largou a barra de ferro, gemendo. "Vamos!" gritou Rafaela, puxando Marina. "Liberta o Trovão!" "Rápido!" Carlos correu até o cavalo, cujos olhos mostravam pavor. Cortou a corda que o prendia e acariciou sua crina. "Tá tudo bem agora, vamos embora." Trovão ainda mancava e tinha uma expressão abatida, mas relinchou aliviado ao sentir o toque conhecido. João correu para fora e manobrou a caminhonete com reboque que eles haviam trazido, estacionando o mais próximo possível da porta do celeiro. Com algum esforço,
conseguiram guiar Trovão para dentro do trailer. O cavalo tremia, claramente sofrendo, mas foi subindo aos poucos, encorajado pelas vozes que o tranquilizavam. Marina ficou ao lado dele, verificando se havia algum ferimento novo. Notou que a perna lesionada estava mais inchada e havia marcas de corda que tinham machucado seu pescoço. "Malditos!", murmurou a veterinária, sentindo o ódio borbulhar. "Vão pagar por isso?" O grupo, então, se apressou para sair. O homem que tentara impedi-los estava se erguendo lentamente, gemendo com a costela dolorida. Ele os encarou com fúria, mas não fez menção de perseguir. Talvez soubesse que, com o cavalo já no trailer, não adiantaria enfrentá-los sozinho. Fugiram dali tão rápido quanto puderam, atravessando a porteira novamente. Depois de fechá-la, João a bloqueou de forma improvisada para tentar atrasar qualquer perseguição. Dentro da cabine, Carlos mantinha os olhos fixos na estrada, enquanto Marina cuidava de Trovão no reboque, vigiando a respiração do cavalo. Rafaela, no banco de trás, sentia as mãos tremerem, o coração ainda acelerado pelos momentos de violência. Quando finalmente alcançaram a estrada principal, todos suspiraram de alívio. Porém, mal se recuperavam do susto e o celular de Carlos começou a tocar, ecoando em alto e bom som no interior do carro. Ele atendeu, a respiração ainda entrecortada. A voz do outro lado da linha era inconfundível, fria, arrogante e cheia de ameaça. "Você cometeu um grande erro", retumbou a voz de Vitor, enquanto carregava um Trovão no trailer de Marina. A estrada se estendia à frente enquanto Carlos dirigia, tenso, o reboque balançando suavemente na traseira. A voz de Vitor ecoava em sua mente. "Você cometeu um grande erro." Ele mantinha os olhos fixos no asfalto. Porém, vez ou outra, espiava pelo retrovisor a silhueta de Trovão dentro do trailer. Sentia o coração apertado ao lembrar do que o cavalo passara nas últimas horas, levado à força para aquele lugar abandonado, amarrado e maltratado. Marina, no banco do passageiro, permanecia em silêncio, o semblante fechado. De vez em quando, ela virava a cabeça para verificar o estado de Rafaela, sentada no banco de trás com as mãos ainda trêmulas. O susto do confronto com o capanga de Vitor não saía de suas lembranças. Nenhuma delas falou muito até chegarem à fazenda de Carlos, onde a lua já iluminava o pátio vazio. Assim que estacionaram, Carlos desceu e correu para abrir a porta do reboque. Trovão relinchou baixinho, demonstrando cansaço e medo. Com a ajuda de Marina e Rafaela, Carlos puxou a rampa, liberando cuidadosamente o cavalo. A cada passo, Trovão demonstrava dor na perna lesionada. "Ele está pior do que antes", murmurou a veterinária, franzindo o senho ao ver o inchaço maior. Carlos afagou o pescoço de Trovão, cheio de culpa. "Vou te levar para o estábulo novo, amigão. Lá dentro é mais espaçoso e seguro." Marina fora precavida. Ligara para um colega de profissão que morava a algumas horas dali e que havia atendido casos mais graves. Ela acreditava que 2 olhos clínicos seriam melhores que um, pois o cavalo já havia sofrido várias complicações desde o início. Enquanto Carlos conduzia Trovão, Rafaela ajudou a descarregar suprimentos e a organizar o local para um eventual procedimento emergencial. No interior do estábulo, Trovão mal se aguentava em pé. Tremia, suava e a respiração estava ofegante. "Vamos precisar de uma avaliação completa", advertiu Marina, aproximando-se do cavalo com o estetoscópio. "Ele pode ter contraído uma infecção mais séria depois desse sequestro. A perna está quente, o que indica inflamação ou até mesmo o início de um abscesso." A chegada do veterinário de apoio, Dr. Maurílio, foi providencial. Era um senhor de aparência serena, mas experiente. Pousou a maleta no chão de terra, ajustou os óculos e rapidamente conferiu os sinais vitais de Trovão. Conversou com Marina em voz baixa, enumerando possibilidades. Carlos ouvia metade das palavras, mas entendia que a situação não era boa. Falavam em exames de sangue, antibióticos potentes,
talvez até cirurgia para drenar algum foco infeccioso. Rafaela ficou de fora, observando-os examinarem Trovão. Sentia um nó na garganta, relembrando quando trabalhava no Raras de Vítor e testemunhara cavalos abandonados assim que se tornavam inúteis. Ver aquilo agora a deixava indignada, ainda mais por saber que Trovão fora arrancado do estábulo de Carlos, no meio de um processo judicial, sem nenhum cuidado. Esse homem não vai parar, Carlos, ela sussurrou, aproximando-se. O que aconteceu hoje mostra que ele não mede esforços para tirar Trovão de você. Ele balançou a cabeça, cansado. Eu sei. E se o cavalo não melhorar, ele vai argumentar que eu não tenho capacidade de mantê-lo em segurança. Enquanto conversavam, ouviram o resmungo de Maurílio, que tentava aplicar um medicamento na veia de Trovão. O cavalo se agitava, assustado, mas não tinha forças para reagir muito. Marina fez um carinho em sua crina, murmurando palavras suaves para acalmá-lo. Precisamos agir rápido. O risco de septicemia é real, disse Maurílio, lançando um olhar preocupado para Carlos. Ele ficou em condições precárias por horas, talvez sem comida ou água suficiente. Carlos sentiu a pressão aumentar no peito. Pensou no quanto já gastara em remédios. Pensou também em como a cada dia surgia uma despesa diferente. Faça o que for preciso, doutor, respondeu, a voz firme. Dinheiro a gente vê depois. O importante é salvar o Trovão. Durante as horas seguintes, Marina e Maurílio se revezaram, limpando o ferimento, aplicando antibióticos e cuidando para que o cavalo não entrasse em choque. O relógio avançava madrugada adentro, mas ninguém cogitava descansar. Rafaela buscava água limpa, trocava panos e ajudava no que podia, enquanto Carlos permanecia ao lado de Trovão, acariciando-lhe a crina e falando baixinho, tentando transmitir calma. Em dado momento, Marina chamou Carlos para um canto, falando mais baixo para não alarmar Rafaela. Ele vai precisar de observação constante. E, se não reagir a esses antibióticos até amanhã, talvez tenhamos que levá-lo a uma clínica maior. Carlos assentiu, sentindo o cansaço pesar. Farei o que for preciso. Preciso que ele fique bem. Você tem noção de quanto pode custar? Ela encarou Carlos com ternura. Não quero que você arruine sua vida financeira. Ele deu um meio sorriso. Acho que minha vida financeira já está arruinada há tempos, Marina. Não posso desistir agora. Enquanto isso, do lado de fora, Rafaela recebia ligações no celular. Amigos, vizinhos e até desconhecidos que acompanharam a notícia do sequestro de Trovão ligavam para saber se precisavam de ajuda. O ativista local, aquele que organizara uma pequena manifestação na porta do fórum, prometera mobilizar pessoas para protestar. A gente devia aproveitar essa rede de apoio, comentou Rafaela com Carlos, num intervalo do tratamento. Talvez possam ajudar financeiramente, ou mesmo com vigílias de noite. Ele estava exausto, mas reconhecia que negar ajuda nesse momento era inviável. Peça a quem puder ajudar para vir amanhã. Se alguém tiver doações de ração e medicamentos ou dinheiro, já é uma luz. Mal terminara a frase, o celular de Carlos começou a tocar com insistência. Achou que fosse outro amigo, ou talvez o delegado querendo informações sobre o sequestro. Contudo, ao levar o aparelho ao ouvido, a voz cortante de Vítor o surpreendeu. Mais uma vez. Fiquei sabendo que conseguiu o cavalo de volta. Uma pena que você não aprenda, disse Vítor, em tom debochado. Vou entrar com um pedido de confisco urgente, para ver se a justiça faz o que tem de fazer. A mão de Carlos tremeu no telefone, mas ele se conteve. Você pode tentar o que quiser. Já cansei de avisar que não deixarei esse cavalo nas suas mãos outra vez. Nós vamos ver quem ri por último, riu Vítor, impaciente. Esse processo já me custou tempo demais. Vou colocar minha influência para acabar com esse teatro. A linha ficou muda. Carlos respirou fundo, tentando controlar a raiva. Desligou o telefone sem falar mais nada. Voltou até Trovão, que respirava com dificuldade. Sentiu que aquilo tudo era uma corrida contra o tempo.
O cavalo precisava melhorar para que pudessem apresentá-lo diante do juiz como prova de que Carlos era capaz de cuidar dele. Caso contrário, Vítor usaria qualquer brecha para tomar o cavalo por falta de condições adequadas. O dia amanheceu com Maurílio e Marina checando os sinais vitais de Trovão. Melhoraram um pouco, mas ainda estava longe de estar fora de perigo. Decidiram que continuariam ali por mais um tempo, monitorando-o, enquanto Carlos e Rafaela tentavam resolver o que pudessem da parte legal. Mais tarde, apareceu um pequeno grupo de pessoas da comunidade trazendo consigo sacos de feno, alguns medicamentos veterinários e doações em dinheiro. Uma senhora, Dona Lúcia, veio até Carlos segurando um pote de biscoitos caseiros. Fiz para você e para os que estão ajudando. Não é muito, mas espero que ajude de alguma forma. Ele sorriu, sensibilizado. Muito obrigado. Qualquer gesto assim faz diferença. Enquanto a tarde avançava, uma leve sensação de esperança pairava. Havia gente disposta a ajudar. Trovão continuava reagindo aos medicamentos e Maurílio já não parecia tão preocupado com um agravamento imediato. A melhora dele é sinal de que tem força de vontade para lutar, disse Marina, limpando o suor da testa após checar o cavalo mais uma vez. Mas precisamos ficar atentos pelas próximas 48 horas. Eles tiveram um raro momento de descontração, quando Arthur, filho do vizinho João, apareceu com uma caixa de ferramentas para ajudar a reforçar as portas do estábulo. Trabalhando juntos, em poucas horas, montaram uma espécie de tranca dupla, dificultando qualquer nova tentativa de invasão. Carlos agradeceu de coração, ainda que seu olhar continuasse carregado de preocupação. Ao cair da noite, todos pareciam exauridos. Carlos, querendo um pouco de paz, foi até a varanda respirar o ar fresco. Pensava na filha falecida, em como gostaria de tê-la por perto, talvez montada em Trovão, se a vida tivesse sido diferente. Esses pensamentos o embalavam quando o celular vibrou novamente. Deve ser o Maurílio, chamando a gente para dentro, murmurou, atendendo sem checar o visor. Entretanto, a voz do outro lado era formal, repleta de termos jurídicos, e se identificou como sendo o escrivão do tribunal. Boa noite, Sr. Carlos. Estou ligando para informá-lo de que o juiz marcou a audiência final que decidirá o destino do cavalo. Acontecerá em alguns dias. Peço que compareça com toda a documentação e testemunhas que julgar necessárias. Carlos fechou os olhos por um instante, sentindo a adrenalina retornar em cheio. Mais uma vez, o tempo se tornava curto e a pressão aumentava. O telefone tocava mais uma vez. Desta vez era o escrivão do tribunal, informando que a audiência final para decidir o destino de Trovão estava marcada para dali a poucos dias. Os dias que antecederam a audiência final passaram como um turbilhão. Carlos quase não dormia, preocupado com o estado de saúde de Trovão e com os preparativos para o julgamento que definiria o futuro do cavalo. Marina e Maurílio monitoravam cada detalhe da recuperação do animal, aplicando medicamentos, trocando curativos e controlando o ambiente para que Trovão não passasse por nenhum estresse que pudesse agravar a infecção na perna. Rafaela, e por sua vez, ajudava a organizar toda a papelada: laudos, fotografias, recibos de tratamento e depoimentos de vizinhos. Precisavam estar preparados para qualquer manobra de Vítor. No dia anterior à audiência, uma pequena mobilização tomou conta da fazenda. Pessoas da comunidade trouxeram comida, abraços de incentivo e até cartazes de apoio contra a crueldade animal. O ativista que antes organizara protestos espontâneos prometera levar alguns manifestantes para a porta do fórum. Carlos, entretanto, sentia um nó constante no estômago. Trovão já estivera em risco tantas vezes que era impossível relaxar. Na manhã decisiva, acordou antes do sol surgir. Conferiu Trovão, que parecia mais disposto apesar do curativo volumoso na perna. O cavalo soltou um pequeno relincho quando Carlos acariciou sua crina. Vai dar tudo certo, meu amigo, sussurrou o fazendeiro, tentando se convencer das próprias palavras. Quando chegaram ao fórum, o movimento era grande. Repórteres locais alinhavam suas câmeras.
Na calçada, intrigados pela história que circulava na região, o fazendeiro humilde que enfrentava um homem poderoso para salvar um cavalo de competição abandonado. Algumas pessoas seguravam faixas de protesto contra maus tratos, o que deixou Carlos emocionado. Ele jamais imaginara que o caso ganharia tanta visibilidade. Lá dentro, o juiz presidia uma sala repleta de curiosos, advogados e testemunhas. Vítor estava sentado ao lado de seu defensor, com aquele mesmo ar de superioridade que Carlos passara a detestar. Quando o relógio bateu o horário marcado, todos ficaram de pé em respeito à autoridade do tribunal. A sessão começou com o advogado de Vítor, reafirmando a acusação de que Trovão pertencia ao Haras e fora roubado por Carlos, insinuando que o cavalo só piorara de saúde por negligência do fazendeiro. Também apresentou documentos questionáveis que pintavam Vítor como um empresário sempre preocupado com o bem-estar dos animais, reforçando que Trovão sumira acidentalmente dos estábulos. "A verdade, meritíssimo", concluía o advogado, com voz enfática, "é que meu cliente foi privado de sua legítima propriedade e sofreu perdas financeiras irreparáveis, além de ver o animal doente por falta de cuidados profissionais." A contragosto, Carlos precisou conter a raiva. Lembrou-se dos conselhos de seu advogado, manter a calma e confiar nas provas que reuniu. Chegada a sua vez, levantou-se e, de forma simples e sincera, contou novamente como havia encontrado Trovão ferido, sem ninguém que o reivindicasse, dando detalhes do estado crítico do animal. Mostrou os recibos de ração especial, remédios e os laudos veterinários de Marina e Maurílio. Falou do esforço contínuo, das noites em claro e das várias ameaças sofridas. Cada palavra tinha peso, pois vinha carregada da verdade que vivera na pele. Marina foi a primeira a depor como testemunha. Explicou minuciosamente a condição do cavalo ao ser encontrado, a gravidade da lesão, o perigo de infecção e como todo o tratamento partira da iniciativa de Carlos. Apresentou fotografias dos machucados e registros de cada visita veterinária. O advogado de Vítor tentou questionar sua imparcialidade, mas Marina se manteve firme. "Meu compromisso é com o bem-estar do animal, independente de interesses pessoais. E, pelos laudos, fica claro que Trovão não vinha recebendo cuidados antes de chegar à fazenda do Sr. Carlos", finalizou, encarando o juiz. Rafaela, então, prestou um depoimento que causou rebuliço entre os presentes. Descreveu como Vítor lidava com cavalos que se machucavam nas pistas, trazendo fotos antigas de outros animais descartados. Explicou que pedira demissão ao presenciar práticas abusivas e abandonos. O advogado de Vítor tentou desacreditá-la, alegando que ela fora demitida por conduta irregular. Mas Rafaela mostrou recibos de salário, comprovando que pedira as contas por vontade própria. "Eu me recusei a continuar num lugar onde cavalos eram tratados como máquinas de ganhar troféus", concluiu, com voz firme. Enquanto isso, Vítor, ao ser chamado para falar, manteve o mesmo discurso. Alega nunca ter abandonado Trovão, pois o cavalo valia uma fortuna. Tentou culpar Carlos pela suposta queda do animal durante um treino, uma história que nenhum outro depoente confirmou. Nervoso com a repercussão negativa das acusações, Vítor começou a perder a fleuma. Sua voz se elevou, por vezes interrompendo Carlos ou Marina. O juiz precisou adverti-lo para manter a ordem em sala. A opinião pública parecia pender a favor de Carlos. Do lado de fora, aplausos ecoavam sempre que surgia alguma atualização positiva. O juiz pediu um intervalo para analisar a papelada e ouvir as últimas testemunhas. O ativista, que aguardava na antessala, entrou e corroborou a história de negligência sistemática no Haras de Vítor, relatando denúncias que haviam sido enviadas a órgãos de defesa animal. Retornando ao salão, o juiz posicionou seus óculos na ponta do nariz e se ajeitou na cadeira. Após avaliar toda a documentação, os depoimentos e as condições em que o cavalo Trovão foi encontrado, considero verossímil o relato de abandono e subsequente resgate realizado pelo Sr. Carlos Melo. Assim, a princípio,
A guarda do cavalo deve permanecer com ele. Um murmúrio de alívio correu pela sala. Carlos quase não acreditava, mas o juiz não tinha terminado. Entretanto, ainda há pontos pendentes que devem ser esclarecidos. Precisarei de mais algumas averiguações antes de um veredicto final. Enquanto isso, Trovão permanece, sob cuidados do Sr. Carlos e da equipe veterinária que o acompanha. O Sr. Vítor deve responder pelo suposto abandono, podendo apresentar defesa em processo próprio. O entusiasmo tomou conta de quem apoiava Carlos. Mesmo assim, percebia-se que aquilo ainda não era a sentença definitiva, mas era uma vitória considerável. Sem conseguir esconder o descontentamento, Vítor se levantou e deixou a sala, lançando um olhar carregado de ódio em direção a Carlos. Terminada a audiência, Carlos abraçou Rafaela e Marina. Lá fora, alguns repórteres tentavam abordá-los, mas eles se esquivaram, desejando apenas voltar à fazenda e conferir Trovão com os próprios olhos. Adentraram o carro, exaustos pela tensão, mas reconfortados pela perspectiva de um desfecho favorável. A viagem de volta transcorreu, relativamente silenciosa, cada um mergulhado em seus pensamentos. A estrada de terra parecia interminável. Quando finalmente viram a placa velha que indicava a entrada da fazenda, Carlos sentiu uma pontada de ansiedade. Esperava encontrar Trovão descansando no estábulo, cercado de cuidados. Queria dar um longo carinho no cavalo, celebrando aquela conquista parcial. Mas assim que estacionaram, algo não parecia certo. A porta do estábulo balançava, aberta demais. No chão, havia marcas de pegadas e pegadas de casco espalhadas na direção da estrada lateral. O coração de Carlos saltou. Correu até lá, acompanhado por Marina e Rafaela. Entrou de supetão no estábulo, cada vez mais aflito. Não encontrou Trovão, nem sinal dele. Apenas um espaço vazio, com a palha revirada, como se alguém tivesse lutado ou arrancado o cavalo. Dali a força. Carlos prendeu a respiração, sentindo um baque no peito e uma fúria crescente. Era como reviver um pesadelo. Ao chegar à fazenda, Carlos se depara com o estábulo aberto e completamente vazio. Alguém levou o Trovão embora mais uma vez. Carlos ainda estava imóvel diante do estábulo vazio quando sentiu Rafaela pousar a mão sobre seu ombro. O lugar onde Trovão deveria estar parecia ter se tornado um espaço frio e desolado. Era a segunda vez que levavam o cavalo contra sua vontade, e ele temia que agora a situação fosse ainda pior. Marina aproximou-se, preocupada. Precisamos fazer alguma coisa, Carlos. Não podemos deixar Trovão desaparecer de novo sem reagir. Ele respirou fundo, dominando a aflição. Vamos chamar a polícia e avisar todo mundo que conhecemos. Quanto mais rápido começarmos a procurar, maior a chance de encontrá-lo. Enquanto Rafaela disparava telefonemas para policiais e vizinhos, Marina tentou achar qualquer indício de luta ou rastro de onde pudessem ter levado o Trovão. Não. Era fácil. Mas no chão do estábulo havia marcas de cascos arrastados, como se o cavalo tivesse resistido. Também encontrou algumas gotas de sangue, provavelmente do ferimento que não chegara a cicatrizar por completo. Aquela constatação só aumentou a urgência de salvá-lo. Pouco tempo depois, João e Arthur, os vizinhos que haviam ajudado, várias vezes, surgiram em suas caminhonetes, trazendo lanternas e oferecendo auxílio. Na fazenda, formou-se uma pequena força-tarefa. Todos se voluntariaram a vasculhar as estradas locais, averiguar galpões abandonados e perguntar se alguém vira movimentação estranha. A notícia do sumiço de Trovão espalhou-se rápido. Se o Vítor estiver por trás disso de novo, deve ter mandado alguém retirar o cavalo, talvez até longe daqui, disse João, com a voz carregada de indignação. Mas depois do que ocorreu na audiência, ele estaria ainda mais comprometido, ponderou Carlos. Talvez tenha sido alguma jogada desesperada. O grupo se dividiu para cobrir mais terreno. Marina seguiu com Rafaela em um carro, Carlos e João em outro. Passaram a noite percorrendo estradas escuras, com os faróis iluminando a poeira e as árvores retorcidas à margem do caminho. De vez em quando,
Paravam para perguntar a algum morador, mas ninguém parecia ter visto um cavalo mancando sendo transportado. Lá pelas tantas, enquanto Carlos e João circulavam próximo a um trecho de mata rala, o telefone de Carlos vibrou. O display indicava o número do delegado da cidade. Ele atendeu, o coração aos pulos. Recebemos uma denúncia anônima de que viram um veículo suspeito, puxando um trailer, estacionado numa chácara perto da antiga rodovia, informou o delegado, apressado. Não temos certeza de que seja Trovão, mas vamos conferir. Se puder, encontre-me lá. Carlos não pensou duas vezes. Fez sinal para João mudar de rota e seguiu na direção informada. Em menos de meia hora, chegaram a uma propriedade isolada. A casa era simples, a cerca de arame farpado um tanto esburacada. Havia um galpão velho ao fundo. Vários policiais já estavam no local, iluminando tudo com lanternas e faróis. Ao se aproximar, Carlos notou um trailer velho, enferrujado, estacionado ao lado do galpão. Sem hesitar, ele saiu do carro e foi ao encontro do delegado, que lhe lançou um aceno de cabeça. Ainda não tivemos permissão para entrar, mas temos fortes indícios de que o cavalo está aqui. Os donos do lugar não apareceram. A mão de Carlos tremia de ansiedade. Precisamos ir, delegado. Trovão pode estar ferido ou pior. O oficial assentiu. Com uma ordem rápida, alguns policiais forçaram a entrada do galpão. Dentro, o ar cheirava a mofo e óleo velho. Vasculharam cada canto até encontrarem um compartimento amplo, trancado com correntes. Conseguiram arrombá-las e, ao abrirem a porta de madeira, os olhos de Carlos brilharam de esperança e medo ao mesmo tempo. Havia cavalos em baias improvisadas. Pelo menos 3 animais claramente mal cuidados, com aspecto assustado. E, num canto, estava Trovão, deitado e respirando com dificuldade. A perna enfaixada apresentava manchas de sangue, e ele tremia, quase sem forças. O coração de Carlos pareceu parar por um instante. Correu até o cavalo, ajoelhando-se ao lado dele. Calma aí, amigão. Tô aqui. Aguenta firme. Os policiais começaram a fotografar tudo para registrar a cena. Marina e Rafaela, que chegaram logo em seguida, ficaram chocadas. Enquanto Rafaela se aproximava dos outros cavalos, tentando acalmá-los, Marina foi direto até Trovão, examinando o ferimento. A infecção aumentou, Carlos, ela falou, a voz carregada de preocupação. Precisamos levá-lo a uma clínica agora. Ele não vai resistir a mais um dia nessas condições. Com a ajuda dos policiais e dos vizinhos que chegaram ao local, conseguiram erguer Trovão numa maca improvisada e conduzi-lo para fora. Uma ambulância veterinária, acionada rapidamente por Marina, aguardava do lado de fora da chácara. Colocaram o cavalo com todo o cuidado possível dentro do veículo. Carlos subiu junto, segurando a cabeça de Trovão e sentindo a respiração quente do animal em sua mão. Foi tomado por lembranças de quando a filha ficara internada, e ele passara horas segurando sua mão da mesma forma, implorando por um milagre. O trajeto até a clínica foi tenso. Marina administrava soro e medicamentos, fazendo de tudo para estabilizar o cavalo. Em determinado momento, Trovão pareceu fraquejar ainda mais, e Carlos chamou desesperadamente pelo nome dele, como se quisesse mantê-lo consciente pela força das palavras. Ao chegarem, a equipe de veterinários já estava a postos. Imediatamente, levaram Trovão para um espaço reservado, onde poderia receber cuidados intensivos. Carlos teve de esperar do lado de fora, aflito. Rafaela, que vinha num outro veículo, chegou logo depois. O delegado apareceu também, relatando que tinham encontrado indícios de envolvimento direto de capangas de Vitor na propriedade. Parece que, desta vez, ele foi longe demais, Carlos. As autoridades vão ter que agir com mais firmeza, disse o delegado, registrando tudo em seu bloquinho. Uma longa noite se seguiu, marcada por apreensão e ansiedade. Marina saía a cada meia hora para atualizá-los da situação. Disse que Trovão precisaria de uma cirurgia para drenar o abscesso na perna e retirar tecidos infectados.
Não era um procedimento simples, mas existia boa chance de recuperação, desde que o cavalo aguentasse. Carlos topou tudo, sem pensar no custo ou na burocracia. Nas primeiras horas da manhã, finalmente veio a notícia. Trovão saíra da cirurgia. Estava sedado, porém estável. Ainda corria risco, mas as próximas 24 horas seriam cruciais para saber se o tratamento surtiria efeito. Carlos, com os olhos marejados, agradeceu a Deus e abraçou Marina e Rafaela. Não posso perdê-lo, já perdi tanto antes, confessou, a voz embargada, lembrando da filha que nunca mais voltaria. Quando o sol já brilhava alto, chegaram informes de que Vítor fora intimado novamente para depor sobre o sequestro de Trovão e os maus tratos denunciados pelos policiais. A história finalmente tomava um rumo de justiça. Carlos sentia um misto de cansaço e alívio, embora ainda temesse pela saúde do cavalo. Os dias seguintes na clínica foram de tensão, porém o cavalo começou a responder aos remédios. Pouco a pouco, Trovão recuperou o brilho nos olhos. Quando Marina o ajudou a ficar de pé pela primeira vez, ainda mancando, parecia que um sol voltava a nascer no coração de Carlos. Assim que teve alta, levaram-no de volta à fazenda. Desta vez, com escolta policial e apoio de vários moradores que celebravam a volta do cavalo como se fosse um herói. Com o processo contra Vítor avançando, Carlos recebeu a boa notícia. O juiz decidira, em caráter definitivo, pela guarda de Trovão ao fazendeiro que o salvara. A sentença também abria caminho para a responsabilização de Vítor por maus tratos e organização de rinha ou descaso de animais feridos. Aquilo era mais do que Carlos poderia sonhar. Vítor, por sua vez, viu sua reputação desmoronar, além de enfrentar multas pesadas e processos criminais. Alguns meses depois, a propriedade de Carlos já não era mais apenas uma fazenda, solitária. Com o apoio de pessoas comovidas pela história de Trovão, ele conseguiu erguer um pequeno santuário para cavalos abandonados, batizado de Rising Spirit. Vários animais que antes sofriam no anonimato encontraram ali um refúgio seguro, onde recebiam alimentação, cuidados veterinários e, sobretudo, atenção e carinho. Marina e Rafaela tornaram-se parceiras fixas, ajudando a ampliar o trabalho de resgate. Quanto a Trovão, tornara-se o símbolo vivo de recomeço. Apesar de sua perna ainda apresentar uma leve claudicação, ele se mantinha forte e sereno, interagindo com visitantes que vinham conhecer a história do cavalo que superara tantos obstáculos. Com o tempo, começou a ajudar em terapias para crianças com necessidades especiais, transmitindo-lhes confiança e paciência. Carlos, vendo a alegria no rosto dos pequenos, recordava-se de sua filha e sentia que, de alguma forma, estava honrando a memória dela ao oferecer àquelas crianças uma fonte de esperança. Nos fins de tarde, quando tudo parecia em paz, Carlos gostava de levar Trovão até a cerca que separava o pasto de uma extensa área verde. Ficavam ali, lado a lado, olhando o pôr do sol. O cavalo apoiava a cabeça no ombro dele, como se agradecesse silenciosamente por ter sido salvo. E Carlos, por sua vez, agradecia por ter encontrado sentido na vida novamente, depois de tanta dor. Às vezes, tudo o que uma vida precisa é de outra chance. Fosse um homem de coração, partido ou um cavalo campeão ferido. Vou tentar fazer o melhor possível com o que tenho aqui. Mas, Carlos, se quisermos que ele se recupere, precisaremos de acompanhamento constante e mais dinheiro do que... A voz dela não completou a frase, por respeito ao seu amigo, de longa data. Carlos balançou a cabeça e suspirou, passando a mão pelo cabelo. Fazia tempo que não olhava no olho de alguém e não sentia vergonha. A vida o deixara desconfiado, reservado. Mas agora ele estava diante de uma situação que exigia mais do que orgulho. Eu não posso deixá-lo morrer. Ele já sofreu demais. Marina assentiu, puxando uma atadura da maleta. Tudo bem, vamos fazer o que der. Enquanto os dois limpavam e enfaixavam a ferida, Marina questionou quem abandonaria um cavalo de raça assim.
Deve ser daqueles aras grandes que só querem os campeões perfeitos, murmurou ela, concentrada na atadura. Carlos concordou em silêncio, imaginando que Vítor poderia ter parte nisso. A história da filha de Carlos, que ele raramente mencionava, o fazia compreender a dor de perder algo valioso. Sentia que, dessa vez, ao menos poderia lutar contra a injustiça do abandono, mesmo sem dinheiro, sem família, sem amigos próximos. Ele precisava tentar. Quando Marina partiu, ficou a recomendação de repouso absoluto e cuidados diários no ferimento. Carlos se apoiou na parede do estábulo, observando o cavalo tentar acomodar o corpo para sentar sem pressionar a perna. O silêncio entre eles era quase palpável, e Carlos lembrou do medo que sentiu no hospital quando sua filha estava entre a vida e a morte. Um medo parecido brotava agora, mas misturado à determinação de não fracassar desta vez. Passou-se um longo tempo até que o cavalo, exausto pela dor, finalmente dormiu. Carlos aproveitou para organizar as ferramentas, improvisar um bebedouro e alimentar seus outros animais. Cada movimento doeu nas costas e nos braços, mas trazia uma sensação diferente, a de estar cuidando de alguém novamente. Ao cair da noite, o vento gelado soprou com mais força, levando folhas pelo pátio da fazenda. As luzes eram poucas, mas suficientes para Carlos ver que o cavalo acordara e o observava de dentro do estábulo. Ele caminhou até lá. Sentiu a respiração quente do animal, que pareceu relaxar ao identificar a presença dele. "Eu não sei seu nome", sussurrou, como se estivesse falando com um velho amigo. "Mas, seja ele qual for, vou te ajudar." Sentiu vontade de o chamar de Trovão, talvez pela imponência que aquele corpo mostraria se estivesse saudável. Passou a mão pela crina, o cavalo piscou devagar e a conexão entre eles parecia mais forte que qualquer hesitação. Olhou para o relógio, percebeu que já era tarde e decidiu se despedir do cavalo, pois precisava descansar antes de recomeçar a luta no dia seguinte. Caminhou até a porta do estábulo, deu uma última olhada ao redor para ter certeza de que tudo estava em ordem. Ajeitou a tranca, mas não sem sentir um aperto no peito. A cada passo, recordava o semblante sofredor que encontrara naquela manhã. Talvez fosse loucura gastar dinheiro que não tinha num cavalo ferido, mas alguma coisa dentro dele gritava que era o certo a fazer. Foi nesse momento que ouviu um relincho baixinho e fraco, que ecoou na escuridão. Parecia um chamado, um pedido para que não o deixasse sozinho. Carlos ficou parado, a mão ainda encostada na madeira do portão. O coração bateu mais forte, um turbilhão de emoções o inundou. Pensou na filha, pensou na vida solitária que levava. Pensou na mão que estendia agora a um ser vivo necessitado. Então, fechou os olhos, respirou fundo e, sem dizer nada, fechou o portão. Enquanto Carlos fecha o portão do estábulo, Trovão solta um relincho fraco, mas inconfundível, como se implorasse para não ser deixado sozinho, deixando Carlos parado na escuridão com o coração conflituoso. Carlos despertou no primeiro raio de sol, a lembrança do relincho fraco de Trovão ainda pulsando em sua cabeça. Vestiu as mesmas roupas surradas de sempre e saiu da casa silenciosa, atravessando o quintal até o estábulo improvisado onde o cavalo ferido descansava. No caminho, sentiu uma pontada de ansiedade. Temia que Trovão pudesse ter piorado durante a noite. Era impossível não lembrar das vezes em que passara madrugadas velando pela saúde da filha, lutando contra a desesperança. Ao se aproximar, ouviu um leve som de movimentação. Abriu a porta de madeira com cuidado e encontrou Trovão deitado sobre a palha, erguendo as orelhas ao percebê-lo chegar. A perna enfaixada ainda parecia inchada, mas havia um brilho mais vivo nos olhos do cavalo. "Bom dia, grandão", murmurou Carlos, tentando projetar confiança. "Vamos dar um jeito nisso juntos." Pegou um balde com água limpa e outro com um punhado de ração. Enquanto o Trovão bebia, ele lembrou do quanto aquele animal tinha sofrido. Sentiu uma indignação que crescia como brasa. Quem faria algo assim?
Se a marca no lombo não o enganava, Vítor Silva estava envolvido. E Vítor era notório na região por não se importar muito com os custos, desde que obtivesse cavalos perfeitos para as competições. Um animal ferido era um peso morto, na visão dele. Carlos afastou essas lembranças e voltou a se concentrar em Trovão. Precisava focar na recuperação do cavalo. Pouco depois, Marina chegou. Ela desceu do carro com sua maleta, cumprimentando Carlos com um aceno. Arregaçou as mangas e se aproximou de Trovão para avaliar o ferimento. Bom, ele reagiu melhor do que eu esperava, comentou, retirando cuidadosamente as bandagens para ver a pata. Ainda sinto calor na região, mas com a medicação certa e repouso, podemos controlar a inflamação. Ela aplicou um novo remédio, limpando a ferida com calma, enquanto Trovão relinchava em protesto. Agora, Carlos, vou ser honesta. A gente precisa tirar uma radiografia para ver a extensão desse dano. Só que isso não é barato. A veterinária evitou encarar o amigo, sabendo da situação difícil dele. Carlos respirou fundo. Eu sei. Mas a gente dá um jeito, Marina. Não vou desistir dele. Antes que pudessem continuar a conversa, um ronco de motor chamou a atenção de ambos. Uma caminhonete escura, com um emblema inconfundível. Do Aras de Vítor Silva, surgiu numa nuvem de poeira. 2 homens altos desceram, um deles retirando o chapéu e aproximando-se com passos firmes. Bom dia, seu Carlos, não é? Perguntou o mais corpulento, lançando um olhar rápido para Trovão. Estamos procurando por um cavalo desaparecido. Carlos cruzou os braços, a expressão fechada. Sim, sou eu. Encontrei esse cavalo ferido perto da minha cerca. Ele está sob meus cuidados agora. O homem ao lado, mais jovem, analisava Trovão como quem avalia uma mercadoria danificada. Parece que não vai servir para muita coisa, mas não acha? Ele soltou um riso debochado. Melhor vender logo para abate ou não gastar dinheiro à toa. A indignação de Carlos subiu à tona. Vocês querem que eu simplesmente mande sacrificar o bicho só porque está machucado? Ele deu um passo à frente e Marina o segurou levemente pelo braço, tentando acalmá-lo. O homem corpulento balançou a cabeça, fingindo solidariedade. Não somos monstros, mas veja bem, esse cavalo custou caro lá no Haras. Se o senhor insiste em manter, vai ter uma bela despesa sem retorno nenhum. Ele ajeitou o chapéu. Ainda é propriedade do seu Vítor. Pode entregar agora e evitar problemas. Carlos olhou para Trovão, que parecia entender cada palavra, as orelhas agitadas nervosamente. Não permitiria que aquele animal voltasse para as mãos de quem o abandonara. Não entrego. Quem abandona um cavalo desse jeito não tem direito nenhum. Os 2 homens se entreolharam com expressões de desdém. Certo, mas não vai dizer que não avisamos. Eles se afastaram em direção à caminhonete, lançando um último olhar ameaçador. A próxima visita pode ser bem menos amigável. Quando o veículo partiu, Marina percebeu que Carlos tremia de raiva. Calma, Carlos. Sei que você quer fazer a coisa certa, mas eles não vão desistir fácil. Ele passou a mão no rosto, tentando se acalmar. Prefiro vender minha última vaca do que devolver esse cavalo para eles. Abriu a porta do estábulo para entrar. Acha que dá pra gente cuidar dele aqui até ficar forte? A veterinária confirmou. Com certeza, mas vai ser caro. Precisamos de exames, ração especial, remédios. Se quiser, posso ver se alguém tem rações doadas ou algo assim. Carlos assentiu, sentindo o cansaço pesar nos ombros. Pensava em como cada real seria disputado. Precisava achar suprimentos no celeiro. Talvez houvesse bandagens antigas que pudessem ajudar a reforçar o curativo. Pediu para Marina esperar um instante e foi buscar o que tinha disponível. Enquanto remexia em caixas empoeiradas no celeiro, encontrou uma foto antiga de sua filha. A menina aparecia sorridente, segurando um potinho de ração para alimentar um pônei num parque, anos atrás. Carlos sentiu um aperto no peito. Por um momento, pensou que não aguentaria o turbilhão de emoções, mas aquela lembrança lhe deu mais força. Guardou a foto com cuidado no bolso da calça
e voltou ao estábulo, decidido a não repetir o sentimento de impotência que o atormentava desde a perda da filha. Marina terminou de enfaixar a pata de Trovão, fazendo uma última inspeção. Bom, ele vai precisar de repouso máximo. Não tente forçar nada por uns dias. Ela olhou para Carlos com atenção. E pode ser que, mesmo se ele se recuperar, não volte às competições. Carlos suspirou e fez um leve carinho na crina de Trovão. Competição é o que menos importa agora, Marina. Eu só quero que ele fique bem. No fim daquela tarde, após as medicações, Carlos decidiu tentar algo: levar Trovão até a área aberta em frente ao estábulo para que ele respirasse um ar fresco. Com cuidado, afrouxou a corda que segurava o cavalo e o chamou baixinho. Trovão deu pequenos passos, mancando, quase cambaleando a cada movimento, mas não demonstrou querer desistir. O leve tranco do peso na perna machucada fazia o cavalo estremecer, e Carlos segurava a corda firme, pronto para ampará-lo caso desabasse. Isso, calma, vai no seu ritmo. Ele olhava fascinado a força de vontade de Trovão, que avançava olhando para frente, ainda que com dor evidente. Eles chegaram até uma grande árvore que lançava sombra macia sobre a grama. Trovão parou, respirou fundo e pareceu ganhar uma serenidade. Carlos tirou o chapéu, enxugou o suor da testa e se sentou na relva para observar o cavalo examinar o ambiente. Era uma cena simples, mas cheia de significado. Sentia como se estivesse redescobrindo o gosto de cuidar de alguém, algo que fugira depois da tragédia pessoal. Marina, que também acompanhava de longe, deu um pequeno sorriso. Bem, eu preciso ir. Qualquer mudança, qualquer sinal de piora, me avise. Ela se aproximou e entregou uns comprimidos para Carlos. Isso é analgésico. Se ele ficar muito agitado à noite, dá um desses. Carlos agradeceu. Depois de mais alguns minutos, conduziu Trovão de volta ao estábulo. A noite ia caindo devagar, manchando o céu de laranja e vermelho. Quando estavam acomodados, o celular de Carlos tocou inesperadamente. Ele atendeu com certa hesitação, e não costumava receber muitas ligações. A voz do outro lado era de Rafaela, uma mulher que trabalhou anos no Haras de Vítor. Oi, Carlos. Desculpa ligar assim. Não sei se ainda lembra de mim, mas fiquei sabendo que achou um cavalo ferido perto da sua fazenda. Ele se apoiou na porta, surpreso. Lembro, sim. Foi você quem pediu demissão do Haras há uns meses, não? Rafaela confirmou. Exato. Saí porque não aguentava ver certas coisas. Olha, cuidado com esse cavalo. Se for quem estou pensando, Vítor não vai deixá-lo escapar assim tão fácil. Eu vi muita coisa errada lá. Se precisar de informações, é só me ligar. Agradecendo, Carlos desligou com o coração pesado, mas determinado. Guardou o telefone no bolso. Estava claro que as suspeitas sobre Vítor não eram apenas suposições, e precisaria lutar contra um homem influente e cruel, mas a cada passo que dava, mais convicção surgia em seu peito. Bastava um olhar para o cavalo mancando para lembrar que ele, Carlos, tinha a responsabilidade de protegê-lo. Você não vai passar por isso sozinho, rapaz, murmurou, afagando levemente o pescoço de Trovão. Por mais que eu esteja no vermelho, não vou te abandonar. À medida que a noite avançava, Carlos começou a reforçar portas e janelas do estábulo. Procurou madeiras mais robustas e usou trancas improvisadas, pois o aviso dos capangas de Vítor ainda lhe latejava na cabeça. Trovão, do canto onde se apoiava, parecia observá-lo com curiosidade, como se entendesse a urgência daqueles movimentos. Quando finalmente terminou de pregar a última tábua, olhou ao redor, exausto, mas satisfeito por ter feito o possível para garantir uma noite mais segura. Foi então que, ao sair para o pátio, avistou à distância marcas de pneus recentes na terra solta, sinais de que alguém estivera rondando seu terreno enquanto ele reforçava o estábulo. Carlos termina de reforçar o estábulo quando nota marcas de pneus frescas à distância, sugerindo que alguém esteve espionando-os. Carlos acordou mais cedo que o habitual naquela manhã
ainda revirando na cabeça a imagem das marcas de pneus que encontrara na noite anterior. Saiu de casa rapidamente. O sol mal tinha surgido no horizonte. Queria examinar de perto o terreno ao redor do estábulo e descobrir se alguém realmente estivera bisbilhotando sua propriedade. Conforme caminhava, a terra úmida dava sinais de pegadas que seguiam em direção à lateral do estábulo, perto de uma das janelas. Carlos se agachou, tocando a borda da marca de um calçado grande, possivelmente de um homem. O formato indicava que a pessoa ficara ali por algum tempo, espiando. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele se levantou, olhou para o estábulo, onde Trovão descansava e tentou manter a calma, embora a sensação de estar sendo vigiado crescesse dentro dele. Deu uma volta completa no perímetro da fazenda, conferindo portões, cercas e qualquer outro sinal de invasão. Não achou. Mas nada além daquelas marcas de pegadas, mas o arrepio continuava ali, como se a qualquer instante algo ruim pudesse acontecer. Com o coração ainda pesado, voltou para dentro do estábulo, decidido a cuidar de Trovão e a reforçar a segurança. Marina apareceu logo depois, trazendo novos curativos e um sorriso cansado que não escondia a preocupação. "Recebi seu recado ontem à noite", ela disse, ao descer do carro. "Está tudo bem por aqui?" Carlos deu de ombros. "Mais ou menos. Encontrei rastros perto da janela do estábulo, como se alguém estivesse espiando. E isso me deixou com a pulga atrás da orelha." Ela franziu a testa, olhando em volta. "Pode ter sido gente do Vitor, ou até mesmo curiosos da região. Essas histórias correm rápido." Ele concordou, seguindo-a até onde Trovão repousava. O cavalo estava mais tranquilo, mas ainda com a perna muito inchada. Ao ver Marina, relinchou baixo, como se reconhecesse nela a única pessoa que conseguia aliviar sua dor. Marina, bem-humorada, passou a mão no pescoço de Trovão. "Você vai ficar bom, rapaz. É só a gente ter paciência." Em seguida, examinou a pata ferida e fez um curativo novo, sussurrando palavras de incentivo ao cavalo. Enquanto isso, Carlos olhava para a porta do estábulo, os pensamentos longe dali, maquinando como se defender de visitas indesejadas. Assim que Marina terminou, ele a chamou para caminhar até o galpão, onde guardava algumas ferramentas. "Quero aumentar as cercas e instalar um cadeado mais resistente. Também pensei em pôr algumas lâmpadas de sensor de movimento", explicou, pegando pregos e madeira. "Não vou dar mole para ninguém entrar aqui de surpresa." Marina soltou um suspiro. "Faz sentido. Fico preocupada com o rumo que isso está tomando. Só cuidado para não se isolar de vez, Carlos. Você já anda sozinho demais." Ele não respondeu na hora, mas as palavras ficaram martelando em sua mente. Nos últimos anos, evitara contato com vizinhos e amigos, tentando escapar da dor de lembrar da filha. Talvez agora precisasse de ajuda, quisesse ou não. Mais tarde, enquanto mediam a cerca para reforçá-la, um carro com a pintura descascada estacionou em frente ao portão principal. Rafaela desceu, batendo a porta com força. Tinha uma expressão de urgência que chamava a atenção. "Desculpem chegar sem avisar. Preciso conversar", disse ela, se aproximando com passos rápidos. "Algo me diz que vocês não fazem ideia do que o Vitor é capaz de fazer com esse cavalo." Carlos cruzou os braços, firme. "Já vi que ele é um sujeito inescrupuloso, mas se tiver algo a mais para me falar, sou todo ouvidos." Rafaela olhou para Marina, buscando apoio, antes de continuar. "Eu trabalhei no haras dele por um bom tempo e vi coisas que me deram pesadelo. Cavalos feridos que eram descartados, mandados para lugares duvidosos. Ele fazia vista grossa ou até ordenava o sumiço dos animais que não rendiam mais. Se não voltavam a ser campeões, eram despachados." O silêncio que se seguiu pesou no ar. Carlos abaixou o olhar, lembrando-se do sofrimento de Trovão. Agora tinha a confirmação de que não se tratava de um acidente simples. "Então é verdade", disse, com a voz carregada de indignação. "Eu não posso deixar esse cavalo voltar para a mão dele." Marina concordou, passando a mão na testa. "Isso significa que corremos perigo."
Ele pode querer acabar com esse caso rapidamente, sem deixar provas. Rafaela afagou o ombro de Carlos. Desculpa trazer essas más notícias, mas você tem o direito de saber. Tô disposta a ajudar no que puder. Só não quero ver outro. Bicho inocente abandonado. Carlos assentiu, respirando fundo. Agradeço, de verdade. Quando a noite caiu, Rafaela foi embora, deixando Carlos e Marina atarefados com os últimos reparos no estábulo. O vento cortava o ar, oscilando. A chama de uma lanterna velha que Carlos pendurara na trave. Ele decidiu montar guarda durante a madrugada, pois não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado. Montou um pequeno acampamento improvisado do lado de fora, ao alcance da porta do estábulo. Sentou-se em um banco de madeira, coberto por um cobertor ralo, mantendo a espingarda ao lado, embora relutante em usá-la. O silêncio era tão profundo que ele ouvia o barulho do próprio coração. Por volta de meia-noite, um ruído seco estalou vindo da direção do galpão. Carlos sobressaltou-se, levantando com a lanterna em punho. Andou a passos cuidadosos pelo terreiro escuro, sentindo o piso de terra solta ranger sob as botas. Um estalo de galhos pareceu vir da lateral da casa, mas quando chegou lá, não viu nada além das sombras. Voltou-se para o galpão, o feixe de luz vacilando contra as paredes. Seus olhos se ajustavam ao breu, quando um movimento fugaz chamou sua atenção atrás de um amontoado de caixas. Ele avançou, suando frio, mas tudo o que encontrou foi um canto vazio. Nenhum sinal de intruso, apenas o cheiro de poeira. Ainda inquieto, retornou ao pátio. Trovão, ao notar a presença de Carlos, soltou um relincho agitado de dentro do estábulo, como se sentisse a perturbação. Carlos correu até o cavalo, abriu a porta e o encontrou batendo levemente um dos cascos no chão, como se estivesse nervoso. Calma, amigão. Não tem nada lá fora, eu acho. Mentiu, tentando acalmá-lo. Acariciou o pescoço de Trovão, sentindo a respiração ofegante do animal sob sua mão. Depois de alguns minutos, o cavalo voltou a se acalmar. Carlos, ainda sacudido, decidiu sentar ao lado dele, recostando-se no feno. Acariciou suavemente as crinas, recordando a filha e a dor que nunca cicatrizou. Sabia que estava arriscando muito ao encarar um homem como Vitor, mas abandonar Trovão simplesmente não era opção. Parece que a vida me deu outra chance de fazer o certo, garoto, sussurrou, os olhos marejados. Não vou errar dessa vez. Na manhã seguinte, Marina apareceu de novo, pois não conseguia ficar tranquila sem checar o estado de Trovão. Assim que chegou, percebeu o cansaço estampado no rosto de Carlos, que mal cochilara. Você ouviu algo à noite? Ela perguntou, já supondo a resposta. Ele confirmou com a cabeça. Alguns barulhos estranhos. Fui verificar. Mas não encontrei nada concreto. O cavalo ficou bem agitado. Ela soltou um suspiro preocupado. É provável que tentem vir mais de uma vez. Se quiser, posso ligar para o pessoal da cidade para ver se alguém pode ajudar a vigiar. Carlos hesitou. Estava acostumado a lidar com tudo sozinho, mas entendeu que precisava aceitar a mão estendida. Agradeço. Qualquer ajuda é bem-vinda. Mesmo assim, decidiu documentar tudo o que acontecia, desde o tratamento de Trovão até as suspeitas de invasão. Pegou uma velha máquina fotográfica que tinha guardada e começou a tirar fotos do ferimento do cavalo, do estábulo, das possíveis pegadas no chão. Queria estar preparado para provar os fatos, caso precisasse um dia. Uma raiva silenciosa crescia dentro dele. A raiva de se sentir vulnerável, de ter alguém rondando sua terra. E mais do que nunca, a raiva de saber que Trovão corria perigo mesmo estando na própria casa de Carlos. Ao cair da tarde, terminou de revisar cada tranca e fechadura, conferindo se as lâmpadas que instalara com Marina funcionavam. Teve a ideia de chamar 2 vizinhos para uma conversa, explicando a situação do cavalo e do que suspeitava. Embora tivesse se mantido distante deles após a morte da filha, sentiu que era hora de pedir auxílio. Os vizinhos se mostraram dispostos a ficar atentos a qualquer movimento estranho no entorno.
A noite se adensou com um véu de neblina leve e Carlos instalou-se mais uma vez próximo ao estábulo. Antes de se sentar, passou na varanda de casa para pegar o agasalho e, de repente, notou um pedaço de papel amassado preso à porta. Parou imediatamente, sentindo o coração acelerar. O papel estava rasgado e, com a lanterna, conseguiu ler o que havia sido rabiscado em letras trêmulas, como se feitas às pressas. Tarde da noite, Carlos encontra um bilhete rasgado, preso à porta de sua casa. A única palavra rabiscada ali diz: "Renda-se". Carlos ficou parado diante do bilhete amassado, o coração disparado. A palavra "renda-se" o encarava como uma ameaça silenciosa. Ele amassou o papel no punho com raiva. Não havia a menor chance de se entregar àquele jogo sujo. Precisava agir rápido. Desde que acolhera trovão em sua fazenda, sabia que a briga não seria fácil, mas não imaginava que chegaria a esse ponto. Depois de uns minutos para retomar o fôlego, entrou em casa e discou o número de Marina. A veterinária atendeu com voz sonolenta, mas despertou num sobressalto ao ouvir o tom agitado de Carlos. "Deixaram um bilhete na minha porta, dizendo para eu me render." Ele tentava controlar a voz, mas um tremor escapava. "Não posso baixar a guarda. Vou levar isso para a polícia, nem que seja só para constar." Marina suspirou do outro lado da linha. "Carlos, eu posso ir aí agora. Não vou conseguir dormir sabendo que você está assim." Não, ele hesitou. "Não quero te colocar em risco. Amanhã de manhã a gente conversa. E vou dar um jeito de chamar o delegado da cidade. Alguém precisa saber o que está acontecendo." Na manhã seguinte, antes do sol aquecer por completo, Marina apareceu na fazenda, entrou no estábulo e fez questão de verificar trovão. O cavalo, embora ainda mancando, mostrava algum progresso, arriscando passos um pouco mais firmes. "Ele está mais estável", comentou Marina, olhando para Carlos. "Se continuarmos com os anti-inflamatórios e cuidado diário, pode melhorar ainda mais." Carlos concordou, mas o semblante preocupado não desaparecia. "Obrigado. Cada sinal de melhora me dá coragem para encarar o que vier." Pouco depois, Rafaela chegou, trazendo na bolsa uma pilha de papéis. Jogou a bolsa numa mesinha improvisada ao lado do estábulo e começou a folhear os documentos. Consegui alguns registros de como Vitor cuida dos cavalos dele. "Na verdade, como ele deixa de cuidar, né?" Ela esfregou a testa, angustiada. "Fiz umas cópias para você. Quem sabe sirva de prova de negligência, caso a gente precise." Carlos analisou os papéis, onde apareciam dados de treinamento forçado e desistências de tratamento veterinário. Reconheceu o símbolo do Haras nos cabeçalhos, provando que aquilo fora emitido pela própria equipe de Vitor. Isso pode ajudar a mostrar que, quando um cavalo se machuca e não serve mais para a competição, ele simplesmente o descarta. A voz de Carlos tremia de revolta. "Se a gente conseguir testemunhas, melhor ainda." Rafaela balançou a cabeça com decisão. "Eu me ofereço a depor, se precisar. Trabalhei lá, vi muita coisa errada. Eles conversaram sobre como organizar todo o material." Marina, que ouvia atenta, sugeriu que Carlos registrasse em cartório uma declaração do estado de trovão, usando os laudos que ela vinha preenchendo. Assim, teriam base para provar que o cavalo foi encontrado abandonado e que Carlos arcou com todas as despesas. Ele topou na hora. Era uma maneira de reforçar a verdade, caso Vitor tentasse distorcer os fatos. O passo seguinte foi ligar para um advogado que morava em outra cidade, mas que já resolvera uns problemas de terra para Carlos no passado. Mesmo sem ter muito dinheiro para custear honorários, Carlos explicou a situação. O homem do outro lado da linha ouviu com atenção e recomendou que juntasse todas as provas: fotos, recibos de medicamentos e, principalmente, depoimentos de pessoas que viram trovão ferido. "É preciso estar pronto para uma briga judicial." "Carlos, se esse Vitor for poderoso, vai tentar te esmagar." A voz do advogado soava realista. "Mas se tivermos um dossiê completo, fica mais difícil ele passar por cima."
Depois de encerrar a chamada, Carlos pegou sua velha câmera fotográfica e se pôs a registrar tudo. A pata machucada de Trovão, as condições do estábulo e o manejo da medicação, cada recibo de compra de ração especial que ele conseguia. Queria estar preparado para qualquer batalha legal. Ao mesmo tempo, não deixava de sentir uma pontada no estômago toda vez que lembrava do bilhete ameaçador. Quando a noite caiu, ele e Marina passaram a revisar cada cantinho da fazenda, reforçando trancas e cadeados. O clima era tenso, e uma brisa fria agitava as folhas das árvores ao redor. Carlos decidiu que não iria dormir de novo. Faria vigília do lado de fora do estábulo. "Eu fico com você", disse Marina, sem hesitar. "Não vou deixá-lo sozinho nessa..." Ele fez que não, com a cabeça. "Não quero que você se arrisque. Já basta eu estar no meio desse furacão." Mas ela insistiu, argumentando que poderia ajudar em caso de urgência com Trovão. Carlos cedeu, sem muita escolha. A noite passou lenta, o vento soprando nuvens que cobriam a lua de tempos em tempos, projetando sombras fugidias na terra. Lá pela meia-noite, um barulho metálico veio do galpão antigo. Marina levantou de sopetão, pegando a lanterna. "Você ouviu isso?" Carlos se ergueu, pegando a espingarda velha que mantinha ao lado. "Ouvi. Fica atrás de mim." Foram avançando, cautelosos, iluminando o caminho. Ao se aproximarem do galpão, viram uma das janelas quebrada. Um pedaço de vidro ainda pendurado balançava, tilintando. O coração de Carlos disparou. Entrou rápido, vasculhando cada canto. O lugar estava revirado, com ferramentas espalhadas pelo chão. "Sumiram algumas coisas", sussurrou ele, olhando ao redor. "E pior, se estavam procurando algo sobre Trovão, talvez não tenham achado. Mas, antes que pudesse concluir, uma silhueta apareceu na porta lateral do galpão. Carlos mirou a espingarda, mas a pessoa fugiu em disparada, correndo para os fundos da propriedade. Ele correu atrás, gritando para o invasor parar, mas não adiantou. A escuridão favoreceu o fugitivo, que desapareceu na mata rala. De volta ao galpão, Marina acendeu mais uma lanterna, revelando o estrago. Parece que reviraram os armários. Achou que encontrariam papéis, talvez? Carlos bufou, cheio de raiva. Se estavam atrás dos documentos, não vão achar nada. Tô guardando tudo dentro de casa. Ela tocou o braço dele, aflita. Carlos, temos que tomar cuidado. Isso só vai escalar. Inseguros, decidiram conferir Trovão no estábulo. Encontraram o cavalo nervoso, arranhando o chão com a pata sã, como se sentisse o clima pesado. Carlos aproximou-se, fazendo um carinho na crina. Calma, amigão, vai ficar tudo bem. E Paulo internamente orou para que fosse verdade. Em meio à confusão, alguns vizinhos que escutaram a correria vieram ver se precisavam de ajuda. Um senhor chamado João e seu filho Arthur chegaram de lanternas na mão, ofegantes. Vimos luzes e ouvimos gritos. Carlos, tá tudo certo? Carlos contou o ocorrido, mencionando o invasor e os danos no galpão. Os vizinhos trocaram olhares preocupados. Olha, a gente pode organizar uma vigília comunitária, se você quiser. Um fica de guarda num canto, outro em outro. Assim ninguém se arrisca sozinho. A voz de João era firme. Embora hesitasse em envolver mais pessoas, Carlos sentiu um alívio enorme. Agradeço demais. Eles estão ficando cada vez mais ousados. Depois que os vizinhos partiram, Carlos sentiu o apoio pesar menos em suas costas. Não estava tão sozinho. Olhou para Marina, que aparentava exaustão, mas ainda mantinha a postura resoluta. Vamos até o fim, Carlos, ela disse. Recolhemos provas, cuidamos do Trovão e, se precisar, botamos a boca no trombone. Ele fez um movimento de confirmação. Vitor não vai se safar tão fácil. Se for preciso, eu mesmo vou à imprensa. Na manhã seguinte, Rafaela chegou de surpresa, com o rosto abatido. Trazia novidades que não pareciam boas. Fiquei sabendo que Vitor anda falando que você roubou o cavalo. Ele está preparando uma ação legal contra você, alegando que Trovão é propriedade dele. Ela mexeu nervosamente nos cabelos.
Não acho que isso o impeça de agir de modo mais agressivo, mas significa que vai tentar te arrasar pelos meios oficiais também. Carlos praguejou baixinho, dando um soco na lateral do estábulo. É isso que ele quer, me envolver em um processo caro, me desgastar e forçar a entrega do trovão. Marina assentiu, apertando o braço de Carlos de leve. Mas temos provas, depoimentos, seu advogado, não estamos de mãos vazias. Ele respirou fundo, sentindo o cansaço pesando. É uma guerra em várias frentes. Vou me manter firme, aconteça o que acontecer. Pouco tempo depois, o telefone de casa tocou. Carlos atendeu, meio apreensivo. Uma voz masculina, formal, identificou-se como um funcionário do fórum. Local. Senhor Carlos Melo, o senhor está sendo notificado de que Vitor Silva registrou uma queixa-crime, alegando roubo de propriedade de alto valor. Precisamos que compareça ao fórum nos próximos dias. Existe a possibilidade de o cavalo ser requisitado em caráter provisório. Carlos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tudo estava se concretizando mais rápido do que imaginava. Ao desligar o telefone, Carlos descobre que Vitor acaba de oficializar uma denúncia contra ele por supostamente ter roubado um cavalo valioso, ameaçando solicitar imediatamente a apreensão de Trovão. Carlos permaneceu imóvel, segurando o telefone com força. A voz do funcionário do fórum local ainda ecoava em sua mente, repetindo a denúncia formal de Vitor e a ameaça de que Trovão fosse apreendido antes do julgamento. Lembrava-se das noites em claro, do esforço para salvar o cavalo, e agora temia que tudo isso pudesse ter sido em vão. Ainda atônito, ele se aproximou do estábulo para contar a notícia a Marina, que dava água para Trovão. Ela notou imediatamente a expressão dele. "O que aconteceu?" perguntou, largando o balde e se virando para encarar o rosto abatido de Carlos. Ele suspirou, apoiando uma mão na porta do estábulo. "Recebi a confirmação oficial. Existe uma queixa-crime contra mim. Estão me acusando de roubar o cavalo." Marina balançou a cabeça, indignada. "Que absurdo! Você o encontrou abandonado e cuidou dele quando ninguém mais apareceu." "Pois é," ele respondeu, olhando para Trovão. "Mas o poder de Vitor pesa. Se o juiz aceitar o pedido de apreensão, não sei o que pode acontecer." Ao ouvir as vozes, Rafaela, que estava do lado de fora verificando a cerca, entrou apressada. "Escutei parte da conversa. Ele fez a denúncia mesmo?" Carlos confirmou com um aceno de cabeça. "Agora é oficial. Podemos até ter que entregar Trovão provisoriamente." Rafaela praguejou baixinho, apertando os próprios braços em sinal de nervosismo. "Se aquele homem levar o cavalo, vai dar um fim nele. Talvez não imediatamente, mas ele não vai querer gastar com tratamento." Marina engoliu em seco. "Então precisamos agir e rápido." Naquela tarde, Carlos ligou para o advogado, que o aconselhara antes, explicando a situação em detalhes. Descreveu o histórico médico, o abandono e as ameaças que vinha sofrendo. "Precisamos de todas as provas possíveis para mostrar que o cavalo estava em maus tratos." Assim, a voz do advogado soava firme. "Não vai ser simples, mas se conseguimos demonstrar o estado em que Trovão foi encontrado e a dedicação em salvá-lo, temos chance." Depois de desligar, Carlos sentiu um misto de esperança e medo. Precisava reunir cada detalhe, testemunhos e recibos de compra de remédios e ração, laudos de Marina e, quem sabe, até depoimento dos vizinhos que viram Trovão mancando desde o começo. Enquanto vasculhavam os papéis no interior da casa, Rafaela trouxe um envelope cheio de fotografias que ela mesma havia tirado quando trabalhava no Raras. Algumas imagens mostravam cavalos claramente lesionados, abandonados nos estábulos, sem cuidado veterinário. Em outras, via-se Trovão num momento anterior à sua queda em desgraça, com sua pelagem brilhante e impecável. Isso aqui é prova de que ele já competia em alto nível. E estas outras fotos mostram que, quando um cavalo se machucava, Vitor não cumpria o tratamento adequado, explicou Rafaela, passando uma das fotos para Carlos ver. Ele observou as imagens com atenção,
sentindo o estômago revirar ao se deparar com os maus tratos evidentes. Vou anexar tudo. Temos que levar isso ao fórum e garantir que fique documentado. Pouco depois, um grito de preocupação soou do estábulo. Marina chamou o nome de Carlos, a voz tensa. Ele largou as fotos e correu para fora, o coração batendo acelerado. Ao chegar, encontrou o Trovão tremendo, apoiando-se com dificuldade. Na perna machucada, a expressão do cavalo era de dor. Acho que a infecção voltou ou nunca foi embora por completo, disse Marina, examinando o local onde o inchaço crescia. Ele estava indo bem, mas, às vezes, o processo de cura tem recaídas. Carlos sentiu o medo latejar. O que podemos fazer? Vou aplicar um antibiótico mais forte. Talvez precisemos de um suporte especial para ele ficar mais tempo. Sem peso na perna, mas isso custa caro. E tem o risco de ele não responder bem, a veterinária explicou com a voz cautelosa. Enquanto Marina preparava o remédio, Carlos ficou ao lado de Trovão, acariciando sua crina. Aguenta. Firme, companheiro. Não vou deixar você sozinho. O cavalo respirava de forma irregular. Cada mexida na perna parecia uma agonia. Carlos recordou, com um aperto no peito, os últimos dias da filha no hospital, quando segurava a mão dela rezando para que se recuperasse. Sentia o mesmo desespero, a mesma sensação de impotência. Talvez a gente precise levar ele a uma clínica maior se não reagir ao remédio, Marina murmurou, concentrada na aplicação de injeções. E isso também vai envolver despesas. Ele fechou os olhos, exausto. Tinha pouco dinheiro, várias dívidas, mas a alternativa de abandonar Trovão nem passava por sua cabeça. Entre os papéis que precisavam organizar e a preocupação com a saúde do cavalo, Carlos quase não conseguiu comer nada naquele dia. Sentia-se num beco sem saída. De um lado, Vítor o ameaçava com ações judiciais. Do outro, Trovão enfrentava complicações de saúde cada vez mais sérias. Rafaela, tentando tranquilizá-lo, chamou-o para o alpendre. Olha, fico me perguntando se não é hora de envolver a comunidade, falar com o pessoal sobre o que está acontecendo. Ele sentou-se num banquinho de madeira, olhando para o pasto vazio. Já pedi ajuda a alguns vizinhos, mas não sei se isso vai resolver. Tem muita gente que simpatiza com animais, ainda mais vendo a situação desse cavalo. Quem sabe, se nos unirmos, podemos pressionar as autoridades a não devolver Trovão para o Vítor. Carlos ergueu o olhar, avaliando as palavras dela. Talvez valha a pena tentar. Se virar algo público, Vítor pode ficar mais cauteloso. Enforçar a entrega imediata do cavalo. Antes de anoitecer, uma pequena reunião se formou na casa de Carlos. 2 vizinhos, João e Arthur, apareceram, além de Marina, Rafaela e um homem mais velho que era conhecido por organizar protestos contra a crueldade animal na região. Se a gente fizer barulho, chamando a imprensa local, contando o que aconteceu, pode ser que o juiz fique mais atento ao caso, disse o ativista, gesticulando com energia. Carlos, ainda relutante, refletiu em silêncio. Nunca gostou de se expor, mas a situação deixava poucas alternativas. O que você acha disso, Marina? Ela sorriu de leve. Pode funcionar. Se houver testemunho público de que Trovão foi encontrado em situação de abandono e que está em tratamento, provavelmente não vão arrancá-lo daqui à força. Todos concordaram em reunir provas e depoimentos, preparando uma espécie de dossiê para levar à TV local. Fariam isso logo no dia seguinte, já que o tempo corria contra eles. Enquanto o grupo se dispersava, Carlos se recolheu ao estábulo. Encontrou Trovão deitado, respirando com mais tranquilidade, graças ao remédio. Ele se abaixou ao lado do cavalo, apoiou a cabeça contra o pescoço dele e ficou em silêncio por alguns instantes, apenas sentindo o calor e o movimento suave das costelas subindo e descendo. Parecia que aquele momento de sossego era tudo de que precisavam. Desculpe, amigão, por não te dar uma vida fácil, sussurrou, os olhos marejados. Mas vamos até o fim. Você ainda vai se recuperar por completo, se Deus quiser. Já passava das 10 da noite quando Carlos voltou para dentro de casa,
as pernas bambas de cansaço. Sentou-se na cozinha, tomou um copo d'água e deixou a cabeça pender sobre as mãos. Tanta coisa para resolver. Juntar mais documentos, levar Trovão a exame se necessário, lidar com o advogado, manter a segurança da propriedade e ainda haveria uma audiência em breve. Sentia-se sufocado. Com a cabeça fervilhando, decidiu pegar seu álbum de família, algo que não fazia há muito tempo.